Então, para iniciar, a gente precisa estar utilizando jaleco de manga comprida, para evitar respingos na etapa de desinfecção, que é utilizado o produto químico. É importante também utilizar calçado fechado, para evitar acidentes se caso acontecer de o nosso material vir a cair. Outro objeto de proteção é a touca, né, para nos proteger e também para evitar que caia cabelo. Então, vou colocar aqui a touca certinha, com o cabelo todo para dentro. É também importante você utilizar o óculos para que não aconteça de respingar produto químico nos seus olhos, tá? Então, coloca o óculos. E a luva também. A luva que eu estou utilizando é a luva descartável, mas o ideal é utilizar aquela luva grossa de limpeza. Por quê? É muito fácil de passar de cortar, né, durante o processo de escovação. Então, essa luva aqui não é tão segura quanto aquela luva de limpeza. Mas como eu vou utilizar uma escova de cabo longo, isso me dá mais segurança. Eu vou mostrar para vocês. Então, coloquei a luva. Agora, a gente vai manusear os materiais contaminados. E nessa etapa, o que eu faço? Eu separo numa bandeja e num DAP. Ó, essa é a bandeja de inox e essa daqui é um DAP. Na bandeja de inox, eu vou colocar os materiais cortantes, que são materiais grandes, como alicate, espátula, tesoura. Faço a separação agora. E agora as broquinhas vão para dentro do DAP. Então, eu vou colocar as broquinhas de ponta cabeça aqui dentro, dessa forma. Feito isso, agora eu vou aplicar aqui dentro a acetona. Por quê? A gente precisa dissolver essa goma de gel para que a gente consiga passar a escovinha e limpar a nossa broca. Então, vou vir aqui com acetona. Estou utilizando essa da Quimidrol. Essa é a Quimidrol BSA 520. A gente compra ela de litro, então sai um valor bem mais em conta. E aí eu vou deixar essas broquinhas aqui de 5 a 10 minutos para começar a soltar essa goma. Eu vou deixar aqui no cantinho. E os materiais que são cortantes, que são alicate e espátula, a gente vai fazer a higienização. E aqui a gente vai utilizar tanto o detergente comum, você pode utilizar nessa etapa, quanto o detergente enzimático. Eu vou utilizar esse daqui, da Riosime Extra. Então, eu vou pegar, aqui não tem medida exata, vou pegar um pouquinho só para a gente poder fazer um pouco de espuma e fazer a limpeza dos materiais. E para fazer esse processo de higienização, eu vou utilizar essa escova, que ela tem o cabo longo. E esse daqui eu comprei numa loja de produtos para pet shop. Então, é uma escova de dente de cachorro, mas eu achei legal por conta do cabo dela ser mais anatômico e facilitar a limpeza dos nossos materiais. Então, eu vou abrir aqui com vocês, porque antes eu utilizava a escovinha, né? Porém, a escovinha, ela fica muito próxima da mão. E aí pode acontecer de cortar ou machucar com muita facilidade. Então, aqui na escovinha, a gente tem essa parte mais longa e essa parte mais curtinha. A gente vai utilizar essa parte mais longa. E aí, como eu coloquei o detergente enzimático, eu vou colocar um pouco de água. E agora, eu vou fazer a etapa de higienização, escovando esses materiais. Esses materiais novos, eles não vão fazer parte da higienização, porque eles não foram utilizados e não tem tecido morto para remover. Então, a gente vai colocar direto aqui nessa cuba, onde tem os furinhos, né, para a gente poder separar depois os nossos materiais. Então, eu já vou abrir aqui. Então, vou colocar aqui a tesoura aberta.
Quando vem com essa proteção aqui, eu gosto de tirar, eu não gosto de fazer junto com a proteção. E também essa borrachinha do meio aqui, eu também não gosto de deixar ela ali junto, porque eu acho que pode acumular sujeira, algo do tipo, então eu não acho legal. Então eu removo e também coloco aqui aberta. E agora o alicate. Vem junto essa proteção aqui, ó, mas eu não utilizo. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa proteção que a gente usa para tampar o alicate, eu acho que se a gente esteriliza o alicate e depois coloca uma proteção que não está esterilizada, acaba que não adianta a gente fazer a esterilização. Acontece outra falha no nosso processo de esterilização. Então, essa proteção aqui eu acabo descartando também. E agora a gente vai fazer a higienização dos materiais. Então, com a água corrente, a gente vai vir aqui, ó, com a escovinha e vai escovar a ponta do alicate, com movimentos leves, para remover qualquer tecido morto que tenha aqui agarrado. Esse alicate eu já vou colocar aqui na nossa cuba, para a gente fazer a desinfecção depois. Dá uma escovadinha no cabo também, para que ele fique bem limpinho. E evite de ficar amarelo ou perca o brilho do material. Pronto, fizemos a higienização dos materiais. Agora a gente vai fazer a higienização das broquinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirando as broquinhas, vou tirando uma por uma e vou fazendo aqui a escovagem com a escovinha. E aí dá uma conferida, né? Faz a inspeção visual e se estiver certinho a gente coloca aqui na cuba. Então a gente vai fazer isso com todos os materiais. Então, não adianta a gente fazer com detergente enzimático, porque não vai soltar o produto aqui. Então, por isso que eu gosto de fazer com a acetona. Já fizemos a higienização, agora a gente vai descartar a acetona. E se você conseguir, não sei se dá para observar daí, mas a acetona tá toda branca, né? Toda mais grossa e também o fundo tá cheio de resto de produto. Então é esse produto que a gente precisava remover das brocas. Depois a gente faz a limpeza toda certinho dos materiais. E agora a gente vai fazer o processo de desinfecção. Como que funciona? Aqui tá todos os materiais que a gente fez a higienização e os materiais novos que não passaram pelo processo de higienização. Então, agora a gente vai fazer a medição da água proporcional à quantidade de detergente enzimático que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou pegar o copo para poder fazer essa medição. A gente sabe que aqui no copo tem 250 ml, então eu vou colocar 250 ml. Ele quase que cobriu totalmente os materiais, então eu vou colocar mais 250 ml, que vai dar 500 ml no total. Então os materiais precisam estar totalmente imersos na água, ó. E agora a gente vai aplicar o detergente enzimático. Sempre procure ler o rótulo do produto que você está utilizando. Então, aqui no rótulo ele diz que para cada 1 litro de água, então aqui no rótulo diz que é para diluir uma proporção de 4 ml de Rio-Zime para 1 litro de água. Então, a gente vai, como a gente colocou 500 ml, a gente poderia colocar aqui 2 ml, que seria a metade da proporção indicada. Vou tirar um pouquinho aqui na tampa para vocês verem. E aqui com a pipeta, né, eu vou pegar o produto para colocar aqui dentro, ó. Essa quantidade ainda não deu 2 ml. Eu vou puxar mais aqui.
Ó, deu acima de 2 ml. Ó. Então, aqui 2 ml, deu um pouco acima. E aí, eu vou colocar, né, distribuir aqui dentro esse produto. E aí, esse produto, ele tem que ficar por 10 minutos, tá? Para fazer a desinfecção. Então, essa parte da desinfecção é uma desinfecção química. Vou devolver aqui para dentro do produto. Para misturar esse produto, você pode subir, né, e soltar essa parte que ela é vazada. Só para misturar o produto. E agora a gente vai tampar e esperar o tempo de 10 minutos fazer o efeito da desinfecção. Agora que já ficou o tempo do detergente enzimático, a gente vai fazer o enxágue dos nossos materiais. Então, eu vou colocar aqui embaixo da água corrente para a gente remover esse produto que fica no material. E já vou deixar aqui do lado também um Scott, né, que é para absorver a água aqui e já ir secando nossos materiais aqui do ladinho. Então, primeiro eu vou tirar o produto. Vou tirar aqui na pia. Ele já acaba escorrendo bastante produto aqui, então facilita bastante essa cuba aqui para a gente poder fazer essa etapa. E agora a gente vai fazer o enxágue e a gente vai dar uma escovadinha para tirar o produto que fica aqui nos nossos materiais, né? E para fazer o enxágue da tesoura, principalmente, a gente segura aqui no meio, né? Onde a gente consegue abrir a lâmina de corte e deixar ela bem firme e escovar dentro da água, ó. A gente evita acidentes fazendo dessa forma. Então, enxágo aqui dentro. E depois, deixa aqui do ladinho para ir secando. O alicate é a mesma coisa, ó, a gente coloca ali dentro da água e com a escova de cabo longo, a gente vai fazendo o enxágue. Agora que a gente já higienizou tudo, eu vou colocar a bandeja aqui dentro, o DAPEN e a escovinha para fazer parte do processo de desinfecção do próprio material. Então, aqui depois a gente vai fazer essa etapa dos materiais. E agora a gente vai secar os materiais que a gente acabou de separar aqui do lado. Então, eu vou apalpando aqui com muito cuidado para não machucar. Só para absorver a água. E agora eu vou trocar de luva para a gente poder fazer a parte do envelope. Então, tira assim para fora. Já descarto no lixo. Agora eu vou trocar de luva só para poder manusear os materiais, porque a gente ainda vai colocar dentro do envelope. Então, aqui a gente tem o envelope pequeno, que é o que eu utilizo para fazer os kits de broca, e também tem o envelope grande, que é o envelope que eu utilizo para fazer alicate e espátula. Então, quando nossos materiais já estão sequinhos, a gente pode fazer essa parte de colocar os materiais dentro do envelope. Eu só dou uma secadinha aqui dentro da lâmina de corte, que sempre fica um pouco de água acumulada. E agora a gente vai fazer a marcação aqui da data nos envelopes. Então, eu vou pegar aqui uma caneta, pode ser qualquer caneta, e vamos colocar a data. Então, hoje é dia 25/1.
E aí você vai fazer isso nos envelopes que você vai utilizar. Então, eu vou colocar em uma quantidade aqui e depois eu vou pegando mais envelopes se precisar. Então, aqui como eu sei que vai ir 4 envelopes grandes, eu já vou colocar aqui a marcação. Então, nesses envelopes grandes, a gente vai colocar o alicate com a lâmina de corte aberta. Como esse daqui tem a molinha ali dentro, eu coloco ele assim, dessa forma. Porque o vapor consegue ainda passar ali no meio. Vou colocar aqui uma espátula junto. E vou aqui destacar esse adesivo para fechar. Ó, e aqui fica a marcação de esterilizado e não esterilizado. Para mim colocar a tesoura, eu vou colocar ela com a lâmina de corte aberta, tá? Eu não posso colocar a minha tesoura com a lâmina fechada dessa forma, senão ele não vai esterilizar aqui essa parte onde a gente corta a cutícula. Então, sempre vai colocar com ele em pé. E vou colocar aqui uma espátula junto. Vou destacar e fechar o envelope. Eu vou fechar ele um pouco mais para cima, senão a gente não vai conseguir ver que mudou de cor aqui. Tem que cuidar para não cortar o envelope aqui, não furar o envelope, senão vai acontecer uma falha no processo de esterilização. E agora a gente vai fazer a parte das broquinhas. Então, a gente pega aqui e faz o kitzinho que você costuma estar utilizando no atendimento. Então, eu faço kits de aplicação e kits de manutenção. Então, eu coloco uma broca barril, uma broca cônica e uma broca diamantada para preparação. Eu vou ligar aqui a minha seladora e já vou deixar ela ligada para a gente poder fazer a selagem dessa outra parte aqui. Então, esse envelope, ele não tem o adesivo que nem o envelope inteiro, né? Então, essa parte vai precisar da seladora. Então, aqui vai faltar envelope, então eu vou preenchendo aos poucos a data que a gente está fazendo esses envelopes novos. A validade desses envelopes com data aqui, né, é de 7 dias, então por isso que a gente precisa colocar a data. E aí a gente puxa a alavanca para poder selar. Quando apita é porque já aconteceu a selagem. Ó, então a selagem ela tem que ficar dessa forma, bem seladinha. Ó, todos os envelopes. Então, agora chegou a etapa, né, de colocar os envelopes dentro da autoclave. Para colocar dentro da autoclave, tem uma forma correta para que não aconteçam as falhas na esterilização. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, um suporte que eu comprei para colocar dentro desse modelo de autoclave, onde eu consigo colocar mais envelopes.
Porque o modelo que vem já dentro do autoclave, ele tem pouco espaço para colocar. Então, vem 2 divisórias e aqui dentro, nessa bandejinha, ele é todo furadinho para que o vapor passe e consiga fazer a esterilização corretamente. Mas nesse modo que está aqui, eu consigo utilizar poucos envelopes. Então, com essas divisórias aqui, eu consigo otimizar melhor a minha autoclave. Então, agora a gente vai colocar a água aqui dentro. Então, para isso, a gente vai utilizar a água destilada, que no caso é essa daqui da Quimidrol também, a marca que eu utilizo. Na minha autoclave, ela pede 150 ml de água. Então, você tem que ler o manual para ver qual que é a quantidade de água recomendada pelo fabricante da autoclave para a gente poder colocar. Agora, eu vou colocar a água dentro desse medidor na medida exata que a autoclave pede, que é 150 ml. Ó, coloquei 150 ml de água e agora eu vou colocar aqui dentro. Então, eu vou abrir a autoclave. E aqui, ó, eu gosto de tirar essa bandeja de baixo para poder colocar a água lá no fundo e a água não voltar. Ó, então, eu vou lá no fundo e vou colocando a água bem devagarzinho. Então, lá no fundo é mais baixo e aqui é mais raso. Então, para evitar já que a água escorra aqui para frente. Agora eu vou utilizar a bandeja. E agora a gente vai pegar os envelopes e depositar lá dentro. Só que tem que colocar de forma que não fique um envelope em cima do outro. Então, eu vou colocar aqui, distribuindo aqui dentro. E agora eu vou colocar os envelopes maiores. Então, coloquei os envelopes, não coube todos. Então, eu vou esperar completar todo esse ciclo aqui, para depois a gente colocar os materiais que faltaram para poder fazer a esterilização corretamente. Então, esses materiais que não foram para o autoclave, eu vou deixar aqui separado. E agora a gente vai fazer o fechamento da autoclave. Aqui na minha autoclave, eu tenho que primeiro ligar ela antes de fechar a alavanca. Então, esses apitos significam que ela ligou. Agora a gente vai fechar a alavanca e eu vou apertar para iniciar o ciclo. Então, no momento que eu colocar para iniciar o ciclo, a autoclave ela vai travar e ela não vai liberar a porta até que o ciclo se complete por inteiro, tá? Então, vou apertar. Esse barulho significa que ela travou e agora ela vai começar a pegar pressão para iniciar o processo completo. Quando ela finalizar o processo, a gente vai abrir a autoclave, vai deixar a portinha aberta até que esses envelopes esfriem, né, e sequem. Aí entra no processo de secagem desses envelopes que estão lá dentro. Depois que a autoclave esfriar, eu desligo ela e depois ligo novamente para fazer o outro ciclo, tá? Então, a gente sempre tem que ter essa pausa, porque quando a autoclave está quente, né, se eu colocar água ali, ela automaticamente vai evaporar e não vai ter a quantidade certa de água que a gente precisa para fazer todo o processo corretamente. Então, é dessa forma que a gente faz o processo de esterilização para que evite o máximo de falhas. Tem uma outra forma que a gente pode testar a autoclave para ver se está funcionando tudo certinho e eu espero em outra aula poder mostrar como que a gente faz todas essas etapas.